Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Molhar as palavras para que não saia muito dura, né? Sejam fluidas, né? O discurso não seja tão como foi semana passada. A gente vai continuar falando sobre, claro, Jesus, mas aqui eu quero, não sei que vocês de repente queiram que a gente dê mais uma incrementada, acrescente mais alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário que no finalzinho da aula talvez não deu tempo de fazer, fique à vontade. Agora no começo seria adequado vocês falarem se quiserem, sem pressão nenhuma, não vale nota, fique à vontade. Tá tudo certo? Que bom. Fico feliz, viu, por isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. A proposta é essa, que a gente simplifique, né? Aquilo que talvez não é tão, à primeira olhada, não é tão simples, né? É a nossa tarefa aqui, tentar simplificar ao máximo as Escrituras Sagradas quando assim dá. Só para dar uma pequena recapitulada, para a gente ver se não esqueceu de algumas coisas, né? Porque não é que uma aula é um salto para outra, né? É sequencial, então é bom sempre a gente ter na memória o que foi falado na semana passada para, né, que a gente dê essa continuidade mesmo. Nós estávamos falando sobre a morte de Cristo, né? A morte vicária, expiatória, a importância da morte, né? A morte de Cristo, a importância que teve, na verdade, foi porque nos substituiu, né? Sua morte nos justificou, pagou as nossas dívidas, resgatou a gente da condição que a gente estava, que era de pecador. Enfim, a morte de Cristo é o cerne do Evangelho, é o centro do Evangelho, o sacrifício de Cristo, né? O Evangelho é a única proposta na humanidade para a salvação, não baseado nos méritos humanos. A única, não existe outra. Todas as religiões que a humanidade já presenciou em toda a história da humanidade não tem essa lógica. Todas elas propõem de alguma maneira, com vários elementos diferentes, com vários nomes, termos e conceitos em si, mas assim, a lógica é a mesma, é o homem buscando a Deus, o homem se redimindo, o homem fazendo alguma coisa para aplacar a ira da divindade, o homem se salvando de alguma forma, né? As obras vão contribuindo para isso, a obediência em si é o que favorece a salvação, e o Evangelho não vai nesse rumo aí. O Evangelho é na contramão de tudo isso, porque o Evangelho é Jesus, ele sim, que nos salvou unilateralmente, sem participação nossa. A gente só desfruta dessa salvação, a gente só agradece essa salvação, a gente corresponde no sentido de que a gente vive a natureza que nos é proposta, né? E tudo que fazemos baseados no sangue de Cristo, baseados na graça de Deus, e a palavra-chave é essa, é graça. A gente vai ver isso nas matérias seguintes, inclusive também, né? Doutrina do pecado, doutrina da salvação, são matérias que elas se completam, por assim dizer, ou que elas contribuem, né, para um entendimento maior. Então, graça, isso aqui é o conceito que só o Evangelho apresenta, graça, favor de Deus, amor unilateral. E é o que eu quero começar aqui falando do Hebreus, que vai dizendo, Hebreus capítulo 12, verso 2, né? Esse é o texto introdutório aqui, que vai falar que Jesus, ele é o autor e o salvador, ele é o autor e o consumador da nossa salvação. Mas antes que a gente leia, procure mais, tente me ouvir, que eu queria que vocês não perdessem também esses pontos fundamentais que eu falei na aula passada, que o sangue de Cristo nos resgatou do poder e da culpa do pecado. Esses pontos eu queria mesmo que vocês fixassem na memória, não assim, mas não perdessem isso nunca mais na vida, né? Que memorizasse, não é decorasse, memorizasse que Jesus, o sangue dele, o sacrifício dele nos resgata do poder do pecado e da culpa do pecado. Lembra que eu enfatizei, Deus não trabalha com culpa.
não nos culpabiliza, e sim nos responsabiliza, porque recebemos inclusive um conhecimento maior, uma revelação maior, e nós somos responsáveis por essa revelação, em dar bom testemunho e corresponder e gerar fruto, né, como essa evidência da natureza de Deus. Mas a culpa em si, isso foi carregado por Cristo Jesus. Eu acho isso assim uma maravilha, porque não tem como carregar esse fardo psicologicamente falando, espiritualmente falando, né, o fardo da culpa. Mas culpa é diferente de consequência. Sim, exato. Então, assim, o que é a responsabilização que eu falei? Deus nos cobra no sentido, ó, você fez isso, você era responsável, dá conta disso. Aguenta as consequências. E mesmo assim ainda, a graça de Deus nos dá recurso para que a gente inclusive carregue as consequências. Deus, ele não é como um pai que não sabe criar o filho e mima o filho e coloca numa redoma e protege de tudo quanto é consequência da vida. Né? Que muitos pais fazem isso e ainda chamam de amor. Isso não é amor, isso é a pior desgraça que há numa criação, onde você livra o menino de todas as consequências. Você nunca amadurece, nunca coloca sobre ele a responsabilidade dos seus atos. Deus, ele deixa, assim, mas em grande parte, que a gente colhe as consequências dos nossos atos. Mesmo assim, ele nos dá graça para que a gente enfrente isso. Às vezes vive o resto da vida com aquela situação. Por exemplo, o apóstolo Paulo não se sabe ao certo o que era o tal do espinho na carne, né? Ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, um espinho na carne. A gente sabe que é uma condição que o afligia, o angustiava. Ele orou a Deus, ele fez campanha no monte, 3 sexta-feira à noite. Isso aqui é brincadeira, isso aqui é... né? Sobe monte, desce vale, aquela coisa toda, propósito, orou intensamente, a mesma oração e tudo mais. E Deus chegou para ele no final da campanha, no finalzinho da campanha, e disse: não vou responder essa oração tirando de você esse espinho. Vai ficar tomando bolacha na cara do diabo o resto da vida. Estou contextualizando, porque o negócio lá era... Ele disse que um demônio esbofeteava, né? Isso é de uma forma figurada, mas é de fato algo que... a aflição dele era de uma origem espiritual, não se sabe o que, são algumas tentativas de explicação. A questão é, Deus permitiu que o apóstolo Paulo tivesse de alguma maneira uma aflição gerada por um demônio. Isso na cabeça do cristão pentecostal no Brasil é impensado. Nessa ideia de que, ó, se você é filho de Deus, você não tem assim, mas você é blindado, né? E não é isso que a Bíblia não fala, não só nessa passagem não, irmãos. A gente vê Paulo, o próprio apóstolo Paulo. Por que eu estou pegando Paulo? Paulo é um dos cristãos mais emblemáticos que a gente tem no Novo Testamento. Um dos exemplos que a gente tem mais intenso de fidelidade a Deus, de vocação, de entendimento de quem era Deus e de si próprio, que ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Paulo não estava fazendo cena não, ele se considerava o principal dos pecadores. Aí a gente olha a vida de Paulo, sua dedicação, sua vida, propósito, entrega, e o que Deus operou por Paulo. Paulo, ele é usado por Deus para trazer a espinha dorsal do cristianismo, doutrinário. Paulo evangelizou todo mundo conhecido da época, amados. É uma coisa absurda. Maior do que Paulo nessas questões é só o próprio Jesus mesmo. Em toda a história, nesses 2000 anos, não houve ninguém semelhante ao apóstolo Paulo usado de tal forma. E ele fala: eu sou o principal dos pecadores. Eu sofri tanto que eu acho que Deus colocou a gente como apóstolo como escória do mundo, lixo de todos, é muito sofrimento. Né? E ele vai falando um bocado de coisa lá, e a gente vê a humildade, a simplicidade de Paulo. Conhecer que ele é pecador é muito. Conhecer suas falhas, seus pecados é muito. E sentir as misérias, né? Então, assim, a gente pega esse exemplo de Paulo e a gente percebe, ó, como Deus deixou algumas marcas na vida dele, algumas consequências, inclusive consequências psicológicas nesse sentido, né? E tal. Enfim, a questão é, quantas coisas que Deus nos perdoa, mas não tira as consequências das nossas vidas. E na sua misericórdia ainda nos dá graça para que a gente carregue aquilo o resto da vida. Então, no final, sempre Deus que nos dá graça. Mas Deus, ele tem os seus meios de nos manter pianinho, como Paulo disse. Sabe qual foi o motivo desse espinho na carne? Para que ele não se exaltasse, né? Para que Paulo não se esquecesse de onde ele veio, quem ele era, que de fato Paulo,
ele era socialmente, humanamente falando, uma pessoa assim destacada na história da humanidade. Quando a gente pega a história, o perfil do apóstolo Paulo, não era qualquer um assim, sabe? Zé Mané. Não sei se o nome de alguém é José Manuel, mas não estou menosprezando, entendeu? É só a forma que a gente fala, né? O Zé Mané, assim. Aqui fala assim também? É, o Zé Mané e tal, não é? Não, amados. Paulo, ele mesmo disse. Aliás, a gente vê a história, os relatos. Paulo, ele tinha trânsito em todas as áreas da cultura. Ele tinha autoridade, inclusive, outorgada por autoridades religiosas e civis. Paulo, ele era um dos filósofos do mundo na época. Não era de Jerusalémzinho, não. Ele conversava assim de igual para igual com os filósofos da época, né? Ele era um poliglota, uma pessoa versada, enfim, destaque social absurdo, mundialmente falando. E a gente vê, né, como ele entende e encontra Cristo, ou Cristo encontra, e como ele entende que de fato essas coisas para mim são como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. Eu aprendi, inclusive, a ter muita coisa, até abundância, mas também a padecer necessidade. Eu sei ter muita coisa e eu sei padecer fome. Paulo passou fome muitas vezes, não foi uma vez só não. Foi preso muitas vezes, espancado. Ele falou, eu tomei 4 quarentenas, Jesus uma só. Não uma só como se fosse pouca, mas só para a gente ver, até fisicamente nesse sentido, né? Quantas vezes ele foi afligido, ele foi espancado. Meu Deus do céu, é muitas. Fala, esse cara é um azarado. Cidade que entrava, quem seguia ele era preso, era morto, era perseguido. Então Paulo era assim, pé frio mesmo, né? Dava quase tudo errado na vida de Paulo nesse sentido humano. E mesmo assim a gente percebe como era um homem de Deus. Que parâmetro diferente daqueles que são nos apresentados hoje em dia, né? Que parece que aqueles que são aprovados por Deus, eles são livres de todas essas dificuldades e tal. Não é nada. Né? Então muitas pessoas querem se safar, como eu falei um dia, né? E tornam-se safados. Crentes que querem se excluir de todas as consequências da vida, amados, não tem como. Deus não nos coloca numa bolha. Pelo contrário, o nosso sofrimento muitas vezes redunda em glória a Cristo. O nosso suportar da aflição, seja causada por nós ou por outros, porque a gente está num ambiente de sofrimento. Então o crente, me parece que inclusive é o que mais sofre nesse contexto de pecado que a gente vive. Enfim, mas a questão é, essa culpa a gente não carrega. Isso é uma maravilha. Louvado seja Deus. Que notícia maravilhosa. São 2 notícias que eu vejo assim fantásticas no Novo Testamento. Primeiro, a culpa do pecado eu não carrego mais. Jesus, né? É por isso que eu tenho um fardo leve na vida. Esse é o fardo leve que Jesus disse. Vamos trocar? Pega o meu fardo, pega o seu, você leva o meu, que é suave, que é leve, né? E Jesus, lá no Mateus, que ele fala isso, né? Ele vai dizer no Sermão do Monte o seguinte: não estejais ansiosos pelo dia de amanhã. Amados, de nós pensarmos que a gente não é suficiente e que não depende de mim o sustento de bancar a minha vida, isso para mim é um alívio. Ainda mais eu como homem, né? Que a gente tem essa questão mais de provedor. Não sou eu, é Deus. Ele cuida dos passarinhos. A gente precisa aprender com os pardaizinhos aí, né? Que anda voando por aí, com os lírios do campo. Essa ansiedade, esse negócio que a gente acha que pode bancar o amanhã. Jesus disse, não faça isso, não andem ansiosos como os demais. Porque se Deus cuida desses, né, dos passarinhos, cuida dos lírios do campo, não trabalham, não fiam, quanto mais vocês, gente de pouca fé. Chamou a gente de bully, né? Pastor, pouca fé. Quando você falou na questão do Paulo, que o espinho na carne, que poderia ser como é que se diz? Uma tentação que ele viveu com aquilo e Jesus não tirou dele. Não seria também a questão quando foi com Pedro, quando Jesus repreende Pedro e fala para trás de mim, Satanás? Você está falando para comparar os dois? Não, acho que não se relaciona não. Ali ele estava ali presente e teve esse momento. Uhum.
Não, acho que não se relaciona não. Pedro ali foi uma coisa bem específica. Paulo foi uma consequência que Deus permitiu que ele tivesse o resto da vida. Uma dificuldade, uma limitação, uma angústia, uma tristeza, entendeu? Essa questão. Então Pedro acho que não dá pra gente relacionar não, do que eu tô abordando aqui, né? Pedro é uma coisa bem pontual e tudo mais lá. Paulo, que eu quero destacar é justamente isso, né? Como Deus perdoa uma pessoa, mas não tira dela todas as consequências do seu pecado. Não atribui mais a ela a culpa. Esse é o ponto, amados. Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado é o varão que o Senhor não imputa mais a maldade, perdoa a transgressão, cobre a transgressão. Acho que é isso, né? 32:1. Me ajudem aí na referência, pra gente não errar, porque os irmãos já estão anotando, mas calma, não anote não. Confirme se é isso mesmo, né? Que de vez em quando aqui eu dou uma falhada aqui. Salmo 32, verso 1, verso 2, nós precisamos lembrar que esse salmo é um salmo de Davi. Ele se refere, esse Salmo 32, ao período que ele ficou com seu pecado encoberto e o pecado lá de matar Urias e de pegar sua esposa. Esse salmo refere-se a esse período de Davi, esse pecado de Davi. 2 salmos ele escreve, o 32 e o 51. O 32 é descrevendo, né, como foi o período desse 1 ano que alguns dizem que ele ficou, que se o Natan não vai lá, talvez até hoje ele estava com esse pecado aí enrustido, né? Mas Deus amava o Davi e expôs o pecado dele para que ele pudesse ser restaurado. Então todas as vezes que Deus expõe o nosso pecado é porque nos ama. Toda vez que Deus quer nos expor publicamente algum pecado que a gente não vai confessar, é porque Deus nos ama, amados. Deus ama mais a nossa alma para a eternidade do que a nossa fama, a nossa reputação, a nossa posição social. Deus está interessado em nossas vidas para a eternidade e muitas vezes tem que dar aquela amassada, aquela humilhada, aquela constrangida, gera o desconforto, expõe mesmo, mas sempre nesse intuito da restauração, nunca da vexação, nunca do ridículo, né? Então é isso que a gente precisa pensar. Salmo 32, verso 1 e 2, é isso mesmo? Se alguém puder ler, por gentileza. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Ó, coisa boa. Deus não imputa mais, né? Deus amputa o pecado. Foi amputado de nós o pecado. Foi arrancado de nós. Deus não atribui a maldade. Então é mais ou menos assim, Deus perdeu a memória? Não. Então perdão de pecados em relação a Deus e também nós uns aos outros deve ser isso. A gente até lembra, no sentido de que a gente não é desmemoriado, só que não fere mais no meu coração, não atribuo mais a outra culpa. Existe a cicatriz lá, mas não machuca mais, né? Porque o texto de Miqueias 7:19 vai dizer que Deus, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Afasta de nós os pecados como o Oriente dista do Ocidente. Ele apaga o pecado, zera o pecado. Isso é o pecado, é a culpa. As consequências, então, né, a gente vai carregando, eu carrego várias até hoje, talvez alguns de vocês aí tenham algumas também, que traz a memória agora. Umas são marcas, inclusive, no corpo. Outras na alma, né? Outras na questão social, e a gente vai carregando essas marcas aí, mas sarados, cicatrizados, né? Nem Deus imputa pecado e nem a gente olha com amargura. A gente só tem um alerta, um aviso, é um sinal. A marca é um sinal, né? Cicatriz é um sinal. Ó, se machucou. Por qual motivo? A gente vai procurar saber para não se machucar de novo daquela forma, para não gerar outra marca, né? Enfim, mas o interessante é isso, essa culpa, esse poder do pecado de que não tem mais sobre nós. Isso aqui é a maior notícia do Evangelho, e a gente tem um Deus que cuida e provê para nós, não só a questão espiritual, mas todas as questões. Ele é o nosso Pai, é o nosso provedor. Eu estou tranquilo, a gente não anda com ansiedade. E o boleto, como que vai ser pago? Não sei, só sei que vai ser né? O boleto da vida. Jesus é o autor da nossa salvação. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. E aqui de fato a gente começa a aula de hoje. Até aqui foi uma recapitulação, e eu quero falar para vocês aqui o que o autor dos Hebreus nos traz, né? E ele diz o seguinte: olhando para Jesus, ó, autor,
e consumador da fé. Não troque a palavra consumador para consumidor da fé, tá? É consumador. Então ele é o autor, o originador, e ele é aquele que leva a cabo aquilo que ele mesmo originou. Então é Jesus que gera a salvação e que completa a salvação. Conclui. Ele disse: está consumado. Na cruz ele disse isso. Está consumado, está pago, né? Está concluído. A nossa salvação é completa em Cristo. O sacrifício de Cristo foi único, suficiente, eficaz, sem precisar de nenhum acréscimo de ninguém. Nós não podemos fazer absolutamente nada para acrescentar o que Jesus já fez na cruz do Calvário. Absolutamente nada. A gente só descansa em Deus. Tem um texto lá em Hebreus, inclusive, aqui em Hebreus, né? A gente está em Hebreus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deve ser o capítulo 4, capítulo 3, na verdade. É bem interessante esse texto que vai falar em Hebreus capítulo 3, entra no capítulo 4 também, tá? Mas o texto, ele vai falar que existe um repouso pra gente. Ainda existe um repouso, né? E esse repouso, ó, verso 11: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tá falando daqueles que pecaram e murmuraram lá, mas o texto vai dizer que ainda resta um repouso para nós. E esse repouso é Cristo. Então estamos descansados em Cristo. Lembra que ele disse: vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados. Olha só, encontrareis descanso para a vossa alma. Tem um hino, um louvor, uma música, não sei se eu já falei para vocês, e ela vai dizer: qual é o nosso trabalho, amados? Na música, né, como se Deus estivesse falando, né? Meu, é somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho? É descansar em mim. Quem lembra dessa música? Conhece? Meu, somente meu, todo o trabalho. Oi? Enviei, né? Então, ó, coisa boa. E é bíblico, né? Então, assim, nós descansamos em Deus, a nossa alma está descansada, repousada em Deus. É por isso que a gente é renovado em forças a partir de Jesus Cristo, amados. Porque é Ele que carrega os nossos fardos e as nossas cargas, né? Então, Jesus é esse que a gente não trabalha para a salvação. Jesus já fez tudo para a nossa salvação e a gente descansa em Deus. Hebreus capítulo 5, versículo de número 9, diz assim: e sendo ele consumado, está falando a respeito de Jesus, seu sacrifício, através da sua obediência como filho, que ele foi e aprendeu essa obediência, né? E pela obediência dele, nós fomos salvos. E sendo ele consumado, ou aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus é a causa da nossa eterna salvação. É Ele que causou isso. Jesus que originou, Jesus que gerou, Jesus que criou essa salvação. Ele é a causa de eterna salvação para nós. Então aqui eu coloquei o seguinte: o significado da morte. Coloquei a importância, isso aqui, e o significado. Houve uma ruptura entre Deus e o homem, né, que causou esse distanciamento e uma culpa que o tornou a relação impossível, criando um obstáculo que não podia ser removido pelo homem. Isaías 59, eu acho que eu já recitei, mas vamos ler esse texto, 59, verso 1 e 2, Isaías, capítulo de número 59, versículos número 1 e 2, o Isaías diz: olha, os ouvidos do Senhor estão agravados, estão moucos, estão surdos, para que não possa ouvir? As suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar? A resposta é claro que não. Mas o verso 2, o profeta diz o seguinte: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então era o pecado que criou esse abismo, né? Que impossibilitou essa relação de comunhão entre o ser humano e Deus. Mas ao morrer por nosso pecado, Jesus remove essa barreira, né, e levou o que deveríamos ter levado. Realizou por nós o que estávamos impossibilitados de fazer por nós mesmos. Essa é a essência da expiação de Cristo por nós. Essa substituição. Tomou o nosso lugar. Lembra que eu falei que o tal do sepulcro não era para Jesus, era de José de Arimateia. A cruz era para Barrabás, não era para Jesus. Que eles nos representam, era para nós tudo isso. A sepultura, a morte e a pena da morte, né, do pecado tinha que recair sobre nós, mas ele assumiu o nosso lugar.
Ele nos justificou, nos inocentou. Então a morte de Jesus, a gente conclui isso aqui, a importância e o significado, tá certo? E falar sobre a ressurreição, que eu acho algo assim essencial, é uma doutrina base do Evangelho e que pouco se fala, pouco se lê, e talvez a gente não tenha nem a noção em si do que isso representa para nós, a ressurreição. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, Paulo vai dizer, em vão seria a nossa fé. Que esperança nós teríamos em alguém que morreu e ficou morto? Porque assim, morto por morto, todos os líderes das religiões estão. Mas Jesus ressuscitou, está vivo, né? E lembra que nós lemos lá em Romanos que a morte de Cristo teve um papel de nos reconciliar com Deus. A vida nos salva. Vocês lembram desse texto, amados? Todos lembram? Senão a gente lê de novo. Diga, amado. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu pegar aqui exatamente, que aí eu passo para vocês. Todo o capítulo 15, todos, 58 versículos do capítulo 15, ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição. Por isso que a gente vai recorrer bastante aqui, tá? Mas exatamente esse, meu amado, verso 19... todo o capítulo 15, né? Todo o capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição. A gente vai ler aqui um bocado de texto, um bocado de versículo aqui. 15 e 14. 14, amada. Pode ler, por favor? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Isso, 13 e o 14, né? Olha o 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente vai ler aqui um bocado de versículo aqui do capítulo 15, mas percebam a importância dessa doutrina chamada de ressurreição, né? Porque se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, teríamos de alguma maneira sido reconciliados com Deus, que diz o Paulo em Romanos, mas é a vida de Cristo, é a ressurreição de Cristo que nos dá a vida, porque como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Com o corpo que Jesus recebeu glorificado, nós também receberemos o mesmo corpo. Com a vitória e o triunfo sobre a morte que Jesus teve, não só na sua morte, mas na sua ressurreição, que Ele ressurge dentre os mortos, vence a morte, nós também em Cristo, amados. Como diz aqui, no verso 51, até o 58, Paulo vai dizer assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade, isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra terá uma recompensa, porque é Ele que galardoará a gente, é Ele que pagará para nós essa recompensa da vida eterna, porque Ele adquiriu esse direito, como ser humano que morre sem pecado e ressurge para todo sempre e eternamente. Amém, amém, amém. É o que está escrito. Percebam, amados, essa notícia da ressurreição. Quem não tem medo da morte, quem é que o para? Quem não tem, porque assim, quem é que não tem medo da morte? A quem a morte não impõe um respeito e um temor. Agora, quem não teme a morte, amados? É por isso que os nossos irmãos, o império, o inferno, pessoas assim malignas, nunca pararam os cristãos diante de perseguição. Nunca foram páreos. Sofrimento, enfermidade, ameaça, tortura, prisão e a própria morte nunca foi páreo para o cristão que experimenta a ressurreição em vida, pela vida de Cristo em sua própria vida, né? Então a ressurreição é algo fundamental. Se nós abraçássemos isso, absorvêssemos isso,
trouxesse o seu coração e a nossa mente, a gente enfrentaria as lutas da vida de uma maneira, eu acredito, de uma perspectiva diferente. Então a ressurreição, o fato, tá? O fato. A ressurreição de Cristo é o grande milagre do Evangelho. Que as pessoas pensam que o milagre é andar sobre as águas, é curar lá o cego de nascença, é levantar o paralítico, né? Desentortar a mulher que estava troncha da coluna. Vocês sabem o que é troncha, né? Né? Estancar o sangramento há 12 anos da coitada da mulher. E os milagres. O grande milagre do Evangelho é a ressurreição de Cristo, amados. Esse é o grande milagre do Evangelho. A morte nos reconciliou, como eu disse, com Deus, mas a vida, né, é a ressurreição, e a ressurreição não é eu coloquei aqui, deixa eu corrigir, porque senão depois eu não corrijo não, fica de novo, ressurreição nos salvou. Romanos 5:10, eu acho que eu já falei, mas vamos de novo nesse versículo aí, que eu vou falando as mesmas coisas aqui, fique à vontade, amada, vá, mas volte, para a gente não pensar que você foi arrebatado e nós ficamos. Então, Romanos capítulo 5, verso 10, olha só. Ali eu vi uma lamentação nesse, quem dera. Verso 10. Ó céus, ó vida, ó dia. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, olha o que Paulo diz. Pela morte do seu Filho, nós fomos reconciliados com Deus. Muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Percebam, amado? Isso ele se refere pela sua vida ressurreta. O que nos salva é a vida ressurreta. Porque essa ressurreição de Cristo, ele traz consigo todos aqueles que estão nele. A morte já não tem mais poder algum. Quando o Lázaro morre, ali registrado em João, Evangelho de João, capítulo 11, né? Se não me falha a memória, e as irmãs se lamentando, não, morreu, eu disse, não morreu não. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, não estou falando disso não. Estou falando do último dia não. Estou falando agora, ainda que ele esteja morto, ele viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Não está falando nem numa questão futura, embora seja uma verdade, uma realidade. Mas ele está falando agora, vocês ressuscitaram. Que isso a Bíblia chama de nascer de novo, regeneração. Estávamos mortos no pecado, ressuscitamos. É isso que Jesus está se referindo nesse texto. Eu sou a ressurreição e a vida. Não estou falando de algo futuro. Estou falando agora, nós somos ressuscitados, amados. Estávamos mortos, nossos pecados, nossos delitos, que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Estávamos mortos, nossas ofensas, nossos pecados, e fomos ressuscitados, vivificados em Cristo. Pela graça sois salvos. Né? A gente vai ver aqui o que isso causou. Então a ressurreição para nós já é uma realidade. A morte já não tem mais poder sobre nós. Existe a questão física. A espiritual não, muito menos a eterna, porque nós temos 3 mortes, realidade 3 mortes, a física, biológica, a espiritual e a morte eterna. A física, muitos de nós vamos passar, embora eu acredito que eu não, espero que não, né? Estamos juntos, né, pastor? Junto e misturado, varão. Nós vamos abraçadinho assim, no arrebatamento, com o olho vivo, né? Eu tenho meio vertigem de altura, mas acho que vai ser tão rápido que não vai dar tempo e eu vou embora. Então, assim, não espero nem morrer. Paulo disse isso: nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Então, eu tenho a mesma perspectiva de Paulo. Vivinho da Silva, eu já fiz as contas, não vale a pena esse negócio de morrer para depois encontrar Cristo, não. Não vale a pena. Fiz as contas certinho, não vale, é melhor ir vivo, olho bem aberto e tal, né? Eu não tenho medo da morte, não. Sinceramente, eu tenho dó de morrer. A mim é uma pena morrer. Hã? Você não quer sentir a dor da morte. Eu acho uma pena eu morrer. Uma dó. Deixa o André morrer um tadinho. Eu acho uma dó assim eu morrer, né? Então, eu não tenho medo em si da morte. Mesmo que eu já vi diversas vezes, de diversas formas, durante a minha vida, né? Principalmente minha vida antes de Cristo, aí que eu vi muitas vezes. E tá. Imagina hoje que, né? Então, não tenho medo em si, eu tenho dó de morrer. Eu gosto tanto da vida que a gente pode também estar equivocado, né? A gente não controla tudo, mas vai que acontece e eu não tenho assim tanta sorte e morra.
Eu quero ir para o meu enterro andando de a pé assim, para ver a última paisagem. Ativou a... Eu quero no meu enterro, amados, que todos olhem para mim no caixão e uma só voz fale assim: tá se mexendo. E na lápide, eu quero que na lápide escreva assim: fui, mas contrariado. Então, para mim, assim, esse negócio de morte não é vantagem, não. Mas enfim, amados, voltando aqui às coisas sérias, embora isso é algo muito sério para mim, né? Eu até perco o raciocínio quando falo besteira. Primeiros Coríntios capítulo 15, verso 1, vamos para a Bíblia aqui, porque a cabeça aqui já não deu conta de voltar, não. Primeiros Coríntios capítulo 15, versículo número 1, né? Eu já falei para vocês, eu contei uma ilustração, eu acho que eu contei até fora de contexto, né? Vou contá-la de novo, que aqui talvez faça mais sentido, né? E aí vocês já vão descobrir que eu não tenho muita coisa nova para falar, não. Vão ser 3 anos aqui falando a mesma coisa de algumas maneiras diferentes. Né? A minha esperança é que vocês esqueçam mesmo pra gente ter. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 diz o seguinte: também notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é o Pedro, né? E depois pelos 11, ressuscitado. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Paulo está falando, naquele momento, muitos desses 500 irmãos, que foram as testemunhas oculares de Jesus, fora os 12, mais 500 irmãos, não tem, porque assim, você tem daqueles que querem ridicularizar a doutrina do Evangelho de ressurreição, os apóstolos, ou quem viu Jesus ressuscitado, porque foi uma alucinação. Nunca se ouviu falar de alucinação coletiva, de 500 pessoas de uma única vez. Então já vai se desmontando um monte de bobagem, né? Enfim, verso 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, né? Ou seja, fora de tempo, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Enfim, só nesse começo aqui, depois a gente vai prosseguir, mas só nesse começo aqui a gente já vê a importância e qual era a mensagem de Paulo sobre a ressurreição. Como eu disse na ilustração, não sei agora quantos vão lembrar, espero que ninguém lembre para ser uma novidade, do menino que estava andando com seu pai, aqui já vão lembrar, quem lembra vai lembrar, do menino que estava andando com seu pai e uma bala perdida o atinge. Eu lembrei. Perdeu. Mas tudo bem, uns fizeram assim, não lembro, então tá bom, eu vou naqueles que não lembram. Nem sei o que é isso. E os que lembram, façam a reciclagem. Então o menino, ele foi atingido pela bala perdida, corre, vai no hospital, chega lá no hospital, passa pela cirurgia, o pai angustiado ali no corredor esperando a notícia, vem o médico com a bandejinha na mão, com o projétil da bala e diz: aqui está o projétil, tivemos sucesso na cirurgia, retiramos do seu filho a causa da morte do seu filho. Mas meu filho não se salvou, doutor? Não, mas tiramos, removemos, conseguimos tirar a causa da morte do seu filho. Adiantaria, amados? Claro que não. Então, se Jesus tivesse morrido e removido o pecado da humanidade ou de nossas vidas, e não nos tivesse dado vida, não adiantaria. Então não era só remover o pecado, é nos dar a vida, é nos dar o poder da ressurreição, é nos dar o triunfo sobre a morte, não é? Então esse é o ponto aqui. Então a base do Evangelho, ou seja, das boas novas, boas notícias, o Evangelho é isso, né? Boas notícias. Nós temos uma boa notícia para a humanidade, que chamamos de Evangelho. É o nascimento e o ministério de Jesus Cristo culminando na sua morte. Essa é a grande notícia. A gente não tem uma mensagem mais poderosa, mais esperançosa do que o Evangelho. E o Evangelho é isso. Jesus, ele nasceu de uma virgem, nasceu sem pecado, porque ninguém nasceu como Jesus,
O ministério de Jesus foi um ministério de serviço, de entrega, de sacrifício, de doação, de amor. Ele não pecou durante toda a sua vida, nem por pensamentos, nem por palavras, nem por gestos e nem por sentimentos negativos abrigados no coração. São as 4 vias que nós pecamos e ninguém escapa delas. Quando não as 4 de uma vez, uma delas a gente peca. É impossível não fazer isso, né? Mas Jesus não peca por nenhuma dessas vias. Ele viveu uma vida, e a vida de Jesus enquanto ser humano nesses 33 anos é justamente o que Deus falou: vocês poderiam viver assim. Adão não viveu, não é porque não teve recurso, não é porque não tinha poder, é porque ele escolheu. E Jesus escolheu ser obediente a Deus. Foi tentado diversas vezes, não cedeu à tentação por decisões que ele teve, por ser uma pessoa cheia, transbordante do Espírito Santo, por viver em total obediência a Deus. Então vocês poderiam viver assim. Não viveram por uma decisão de recurso, escolheram. Mas lembra por que Deus nos fez nessa possibilidade de escolher não amá-lo? Vocês lembram do que eu falei? Não. Porque Deus criou Deus poderia fazer um robozinho programado que não tinha jeito, tinha que fazer aquilo lá, não poderia fazer, seria mais fácil para a gente, mas não seria uma criação que Deus propôs, que é uma criação de relação, de amor. E para haver amor, tem que haver a possibilidade de não amar. E para haver a possibilidade de não amar no amor, é preciso dar liberdade. E quem dá liberdade se arrisca nessa relação, porque dá o direito do outro de não escolher e ir embora. Foi o que nós fizemos. Queremos a nossa tal liberdade, que não era liberdade, porque uma liberdade fora do amor de Deus, ela é destrutiva. E aí nós fomos embora. E os que voltaram? Voltaram por amor. Esse relacionamento que em Cristo é constrangido pelo amor, nós entendemos. E aí voltamos por amor. Nos relacionamos. Somos livres, inclusive, para desistir desse relacionamento a qualquer hora. Deus não nos prende, nos obriga, nos ameaça. Ele se entregou, nos amou e disse, tá aqui, aceita esse amor? Se aceitar, vamos caminhar junto até a eternidade? E nos dá liberdade de falar assim, Jesus, não quero mais. Só que nós entendemos que não vale a pena. Que não tem como. Que amor nós teríamos? Que vida nós teríamos? Que possibilidade de viver nós teríamos se não fosse através desse amor? E que amor? E como pode conhecer um Deus de amor, um Jesus desse, e não amá-lo, e não segui-lo, e não servi-lo, e não adorá-lo pelo resto da vida? Como que pode, amados? Que escolha doida é essa que a gente quer fazer? O que nós fazemos é porque a gente não entendeu isso. Aí a gente precisa sempre recorrer à cruz. É por isso que a mensagem da cruz, até para os crentes, é necessária. É por isso que o domingão nosso, o Calvário, tem que ser anunciado, até para os crentes. É por isso que a ceia é um culto para crentes memorativo. Jesus disse, toda vez que vocês fizerem isso, façam memória de mim. Olharmos para trás. Sabe por que a gente vai se distanciando de Jesus, amados? Porque a gente já não se reúne mais na ceia lembrando de Jesus, fazendo memória dele, fazendo o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de comer, precisa examinar a si mesmo. E a gente precisa fazer essa análise em 4 direções. O texto vai mostrar isso. Olhar para dentro, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhar em redor a comunhão dos irmãos, se estamos de fato lembrando de todos antes de comer, para não comer a nossa própria ceia, não discernindo o corpo do Senhor, achando que tem mérito nisso, ou que a vida espiritual sou eu e Deus. Olhando para trás, de onde nós fomos resgatados, que a gente hoje olha, né, fala, estou bem, toda hora, está tudo certo, mas esse aqui é ruinzinho, hein? Mas a gente precisa olhar lá para trás. Chegamos até aqui, de alguma maneira, estamos trabalhados em alguns aspectos da nossa vida, é porque nós geramos muito trabalho para os líderes, pastores e aqueles que nos discipularam no começo,
Nós geramos muita fumaça nos olhos dos outros, fizemos chorar, amados. Não tinha fogo, não. Muito trabalho. E as pessoas vão esquecendo e vão sendo intolerantes com os novos, com os irmãos que vacilam. Essa sensação de que nós sempre acertamos, isso é coisa nenhuma. É o esquecimento que o não olhar para a cruz vai nos causando. E a gente vai nessa ilusão, né? Então a gente olha para trás, a gente olha para dentro, a gente olha em redor e a gente olha para frente. Jesus diz, faça todas as vezes isso e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Diga aí, amado. Então, na verdade, nós temos que cear de olhos abertos, né? Tem gente que, bem aberto. A gente tem a mania de cear com os olhos fechados, Senhor, mas tem que olhar para os nossos irmãos, porque ceia é comunhão. Né? Então, isso é memória, é comunhão com os irmãos, então tem que cear de olhos abertos. A gente já tem uma configuração errada, configuração toda errada. Porque quando a gente vai para a igreja, como vocês estão aqui, a gente vê nuca. Nuca. Não é em torno de uma mesa? É nuca. A gente não comunga. Não é relacionamento. E cada um de nós senta aqui, ó, olhando para cima. Aí fecha o olho e faz a avaliação. Senhor, 30 dias, Senhor, tá da hora. Fiz tudo certinho. Posso comer a ceia? Oh, meu Deus. Às vezes você olha para cima e bota de olho. Olha só a avaliação doida que a gente faz. Posso comer a ceia? Paulo vai dizer o seguinte: não. Se você trouxe uma avaliação e você acha que pode comer, você não pode. Quem é que pode comer? Aquele que chegou à conclusão, à convicção que não pode. O indigno é o que está digno. E o que acha que está digno, está indigno, porque é uma autojustificação. Pensa-se que a ceia é Ele e Deus. A ceia não sou eu e Deus. A ceia sou eu no corpo de Cristo, amados. Na comunhão, Paulo diz isso no texto. Eu vou louvar vocês. Vocês acham que eu vou elogiar vocês? Quando vocês se reúnem nessa festinha de vocês aí chamando de ceia, vocês se reúnem para a perdição de vocês, para a desgraça de vocês. É por isso que muitos de vocês andam enfermos, doentes, muitos já morreram, porque vocês não discernem o corpo de Cristo, cada um come a sua própria ceia. Estão dormindo. Olha só, amados, a gente não entendeu a questão do Evangelho, a vida de Cristo. A gente não entendeu coisa nenhuma se a gente vai pensando essas questões. E a gente entende justamente isso. É o sangue de Cristo que nos une, nos reúne, nos resgata, nos possibilita a gente estar e chegar até aqui. A gente não pode esquecer dos irmãos que é olhar ao lado, em redor. A gente não pode deixar de olhar para dentro, porque esse culto memorativo, olharmos para a cruz, nós cristãos precisamos todos os dias voltar à mensagem da cruz, amados. Tentando enxergar Jesus olhando para nós, ensanguentado, coroa de espinhos, hematoma, sofrido, dizendo: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Porque fomos nós que crucificamos o nosso Cristo. Não foram os judeus, não foram os romanos, não foram os outros. Fui eu. Olhar para Jesus. Tema do bom pregador, o Calvário. Quem é da Bleia, quem é das igrejas pentecostais, vão lembrar desse hino aí. Tema do bom pregador, o Calvário. Pelo sangue de Jesus. Não? Ninguém conhece? Isso, pelo sangue carmesim. Se eu cantar aqui, vocês vão tremer. É de nervoso, não é de poder, não. Mas é isso aí, né? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue carmesim, né? Pelo sangue de Jesus no Calvário, né? Eis aqui teu Salvador, és um grande pecador, no Calvário, isso aí, ó. Aleluia. Questão de cultura aí é complexo demais, né? Então a base do Evangelho é o nascimento, o ministério de Jesus, né, que a gente falou, culminando na sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo número 4. Olha só, essa é a base do Evangelho. Nascimento de Cristo, porque ninguém nasceu como Cristo, ninguém viveu como Cristo, ninguém morreu como Cristo, ninguém ressuscitou como Cristo. 6 e 4, de sorte de Romanos,
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses capítulo 2, versos 12 ao 14. Vamos algumas cartas para frente, né? A gente chega a Colossenses 2 e 12. Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 14. Vá um pouquinho para frente aí. Efésios, Filipenses, Colossenses 2, 12 ao 14 diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Voltamos um pouco para Gálatas, capítulo 3, versículos de número 13. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Voltamos para Colossenses, capítulo 3. E aí você fala, já estava em Colossenses, por que saiu? Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então isso aqui é a base, dos pilares do Evangelho, das Boas Novas, que nós cremos, abraçamos e anunciamos, tá? Então a ressurreição, se tornou a pedra angular, pois Cristo não, se não tivesse, pois se Cristo não tivesse ressuscitado, então não seria o que ele próprio afirmou ser, e a sua morte não seria expiatória. Aí vamos lá para 1 Coríntios 15, que a gente falou algum ponto lá, mas vamos voltar. 15 e 20. Capítulo 15, verso 20, tá? Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não seria aquilo que ele afirmou ser. E a sua morte não teria sido expiatória, tá? 1 Coríntios 15, 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Esse termo aqui refere-se a uma colheita, onde você colhia as primícias. Então Cristo foi o primeiro de uma colheita infindável que viria nele e após ele. Ele ressuscitou, como a gente já falou, nós também nele já somos ressuscitados, mas seremos também. A evidência, Então a gente falou aí da ressurreição, o fato e a evidência da ressurreição. A gente já leu 1 Coríntios 15, na verdade, verso 6, que diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Então há uma evidência histórica, inclusive. 500 pessoas foram testemunha disso. Porque na época poderiam refutar isso, mas tinha 500 pessoas que legitimavam, que testemunharam, foram oculares, inclusive. 500 pessoas oculares. Umas 2, 3 já era suficiente segundo a lei, mas tinha lá 500. E tantas. Tem uma evidência ainda, que essa evidência aqui eu acho uma das mais interessantes. A conversão do maior perseguidor da igreja na época, Saulo de Tarso. Então, após a visão de Jesus ressurreto, ele se converte. Paulo era para a época, para os cristãos, como hoje seria... Eu esqueci o nome daquele cidadãozinho lá pode ser que hoje eu quero pegar o vivo, mas esse aí também seria... Já pensou Hitler aceitando Jesus? Nossa. Do nada fala assim, rapaziada, para com esse negócio de... vamos servir a Jesus. Mas hoje o vivo, aquele lá da Coreia do Norte lá e da China... eu não vou falar porque vai sair meio estranho se eu falar, gente. Mas só pra gente entender, isso, o imperador mesmo, Oi, varão, perdoe. Então assim, imagina alguém assim
do islamismo aceitando Jesus de fato. O maior perseguidor, Osama Bin Laden, né? Finado. Então imagina, então Paulo era o maior perseguidor que tinha, ele se converteu. Como que um homem se converte dessa forma? Porque ele viu Jesus ressurreto. Jesus apareceu a ele pessoalmente, né? E aí se apresenta. Então aqui, aliás, amados, o Evangelho, um amigo meu fala, contra fatos não existe argumento, né? Eu falo, é verdade. Mas eu acho bem interessante, assim, você tem remédios de placebo, né? Que conseguem até ativar psicologicamente a pessoa de alguma maneira, né, consegue ter um benefício. Mas para doenças graves, aí não vale. Aí não dá, não. Isso é só para algumas questões bem superficiais. Doenças graves, crônicas, agudas, que não tem cura, remédio falso, pior que não tem nem remédio, mas um remédio falso não faz efeito. O Evangelho, ele faz efeito na vida do ser humano, transforma a natureza. Todas as religiões reforma, informa. Só o Evangelho transforma, porque fala de uma metamorfose tão poderosa que quando aquele ser é visto asqueroso, rastejando, nojento, feio, limitado, ele entra no casulo, torto ainda, né? Torto. Entra no casulo, sofre lá a chamada metamorfose, entra nessa crise, né? O casulo é a crisálida, entra nessa crise, é passado pelo crisol, que é onde é purificado o ouro, e lá é transformado. Essa é a metamorfose. E quando se rompe aquele casulo, sai parece que é outro ser, belo, admirado, possibilidade de voar, admirado pelos outros que antes falava não vale nada, ser humano desprezível, vil, e agora é um ser humano assim com a estética das virtudes do Evangelho, amados, restaurado, digno, misericordioso, antes violento, agora pacífico, antes egoísta, agora generoso, antes uma pessoa insociável, não tinha como conviver, agora amável, afável. Antes uma pessoa promíscua, agora com a retidão moral. Antes uma pessoa que queria roubar, agora trabalha para dar para os outros. Antes uma pessoa assim, totalmente assim, desprezada até por essa sociedade criminosa, agora uma pessoa referência de uma reserva moral e ética. Antes uma pessoa que não queriam estar perto dela, agora uma pessoa que é desejada porque a natureza de Cristo se manifesta através dela, mas é isso. Isso é uma evidência do Evangelho, a transformação do ser humano. Transformação de natureza. Glória a Deus. Não é? Isso é a coisa mais linda, isso é a prova do Evangelho. O Evangelho não só funciona em si, nesse adestramento religioso, mudança de comportamento, é na raiz, é lá no cerne, é lá dentro do ser humano onde ninguém vê, e por lá começa toda essa explosão da vida surgindo de novo, né? O novo nascimento, a nova criação, a nova criatura, Cristo reinando, o Espírito Santo habitando na alma da pessoa e conduzindo para ela uma nova proposta de vida. É Evangelho, isso aí. Quem quiser contestar isso, eu quero que conteste com fatos. E aí não dá, né? Não dá, irmãos. Essa palavra que você usou na aula passada me chamou a atenção, que você falou que as pessoas que teve essa vida transformada, né, da onde veio, né, do lamaçal do pecado, quanto mais foi, né, usado lá atrás, no mundo perdido, todos, né, desgraçados, né? Ela hoje, o Evangelho para ela é muito mais, não sei que ela é mais cristã, mas ela leva mais a sério o Evangelho, né? Se dedica mais às coisas de Deus. É uma pessoa transformada com gratidão. Porque da onde Deus me tirou, rapaz. Quanto mais desgraçada a pessoa é miserável, né? Mas ela tende a reconhecer essa graça inexplicável, como diz o hino Amazing Grace, maravilhosa graça, né?
Essa eu até me arrisco em cantar em inglês. Vocês acreditam? Pastor, você vai no final do curso, você vai virar cantor. Toda hora você vai cantar, você vai cantar e não canta nada, mas no final você vai cantar. Não tem fé, mulher? Então, amados, o fato... Quero ver Deus fazer esse milagre. Vamos lá, tá bom. Fui desafiado. O significado. O significado. Eu estou falando aqui da ressurreição, não é isso? Vamos perder aqui o fio da meada, né? Então a ressurreição, ela significa que Jesus é tudo o que ele afirmou ser. Filho de Deus, Salvador e Senhor. Então a ressurreição ratifica, é o carimbo, é o crivo daquilo que Jesus disse que ele era. Porque falar, como diz a teologia refinada, até papagaio fala. Declarar um monte de coisa é fácil. Mas Jesus, ele evidenciou tudo aquilo que ele falava pela ressurreição. Então confirmou tudo aquilo que ele disse que ele era mesmo. Filho de Deus, Salvador e Senhor. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 4. É interessante esse texto aqui para aquilo que a gente está falando. Olha o que diz o texto. Declarado Filho de Deus em poder. A gente pensa poderoso porque fez milagre, expulsou demônio, andou por cima das águas, mandou o vento ficar quietinho, aquela coisa toda, né? Não. Qual é o poder, amados? Que poder que Jesus ele manifestou? Porque assim, poder para matar é fácil. Satanás dá a torta e a direita. Poder para destruir, qualquer um tolo, qualquer um tem. Não é poder quem destrói, não tem poder quem mata. Eu quero ver ter poder é para dar vida, é para ressuscitar, aí é poder, né? Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Significa que a morte expiatória de Cristo foi uma divina realidade, que o homem pode encontrar o perdão dos seus pecados e assim ter paz com Deus. Romanos capítulo 4, versículo de número 25. Romanos 4, 25, diz assim o texto. O qual, Jesus, né? Por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, olha só. A ressurreição de Cristo é o crivo, é a chancela, é a confirmação de o que Jesus declarou ser de fato era. Porque ele mesmo disse, ninguém me mata, ninguém me tira a vida, ninguém tem poder para fazer isso. Eu mesmo, voluntariamente, dou a minha própria vida e depois eu torno a tomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Quem matou Jesus? Nossos pecados, como diz a música. Os judeus, os romanos, o poder de Satanás, os demônios, não. Ninguém, nada tinha poder para matar o autor da vida e o Criador. Ele voluntariamente dá a sua própria vida. E depois fala, ó, de novo aqui. Torna a tomá-la. O poder da ressurreição, quando chega nesse ambiente de morte infernal, encontra a própria morte. E não, como eu já, acho que eu compartilhei com vocês, Atos 2, 24. Né? Lembra desse texto? Atos 2, 24. Que as ânsias da morte, olha que coisa interessante, porque assim, amados, desceu Abraão, desceu Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, as dezenas de juízes, Samuel, Davi, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Oséias, Joel, Obadias, Malaquias, Zacarias, Elias, Eliseu, os apóstolos, todo mundo desceu à sepultura e a morte os arrastou. No caso de Cristo foi diferente. A morte foi, mas não conseguiu contê-lo. As ânsias da morte, diz o texto, tiveram que soltar Jesus. Era muita vida. Era muita vida. E a morte não deu conta, amados. E ele disse, eu tenho as chaves da morte. Fui morto, é verdade, mas aqui estou vivo para todo sempre. Possuo a chave da morte e do inferno. Ó, que coisa linda. Na ressurreição, nosso Cristo está vivo. Vivo da Silva. Ressuscitado, vivo.
e tem uma notícia boa. Ele disse que voltará para nos buscar. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus